Fala, meu lindo, minha linda. Ai, meu Deus, talvez você veio para essa mensagem com um nome na sua cabeça, com 10 nomes na cabeça, e talvez alguém veio com o seu nome. O que acontece muito, às vezes a gente acha que os outros são as pessoas difíceis, e que a gente é uma florzinha de Jesus, não dá problema, não fede. Ah, Jesus, às vezes você que é a pessoa difícil. Mas eu não quero brigar com você agora. A ideia é: existe uma maneira que nos torna extremamente sábios para lidar com qualquer tipo de pessoa. E quando eu digo qualquer tipo de pessoa, eu vou ser sincero para você. A maturidade da nossa fé, da nossa vida com Jesus, chega um determinado momento que a gente começa a fugir de conflito. A gente começa a passar longe de treta. Porque a maturidade vai nos fazendo entender que tem brigas que não valem a pena, existem guerras que não acabam, existem disputas por razão que sequer fazem sentido. Então, quando você aprende a lidar com essas pessoas, ou entender o background de cada uma, você se torna mais brando na palavra, menos iracundo às vezes, menos nervoso, porque você compreende que aquela pessoa, ela é mais uma vítima do que de fato alguém que está ali para atacar ou para criar problema. Uma coisa é interessante, a Bíblia, ela já prescreve isso lá no começo. Romanos, capítulo de número 12, versículo 18, ele dá um conselho importante. Ele diz: se possível, no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: se depender de vocês, porque às vezes os outros fazem guerra e querem fazer guerra e vão fazer sozinho, mas se depender de vocês, fiquem em paz. No sentido de que não tente resolver, ou não seja você aquele que provoca, mas seja você então aquele que resolve e restabelece a paz. Mas isso, ele não é fruto de uma mera decisão, mas fruto de sabedoria, fruto de construção, fruto de experiência, fruto de tato espiritual sobre o que está por trás daquele que te incomoda. Quando a gente é jovem, né, não que eu não seja mais, eu sou super jovem ainda, eu tenho, 30 e pouco, anos de idade, mas eu não sei se você percebe, à medida que a gente vai crescendo na vida, pelo menos deveria ser assim, a gente vai ficando mais leve. Lembre-se, não é que deveria ser, não é para todos, mas para quem amadurece, se torna. Por que a gente fica mais leve? Porque a gente vai olhando para algumas coisas e ao invés de ter raiva, a gente tem pena. Ao invés da gente irar-se, a gente fala assim: sabe de uma coisa? Deixa. Mas como que nasce esse olhar? Esse olhar, ele nasce fruto de, primeiro, maturidade, e maturidade espiritual de certa maneira, mas também de um fruto que é a paciência. A paciência de entender o outro, de entender aquilo que o outro passou, a escola que o outro frequentou. E quando eu digo escola, eu estou falando da vida. Então essa é uma mensagem que não te ensina a fazer o outro parar de ser problemático, mas te ensina a olhar o problema do outro como um fruto muito pior para aquele que tem do que aquele que sofre daquilo. É muito importante você entender que ninguém é obrigado a agradar todo mundo, a começar daí. Então, às vezes, a pessoa não é difícil para todos, talvez ela seja só difícil para você, sabe? Talvez é só o teu olhar que está equivocado sobre a pessoa.
Mas à medida do tempo, à medida da nossa maturidade, então a gente consegue compreender que às vezes alguma coisa é só dificuldade da nossa personalidade, ou às vezes é uma brecha de caráter muito grande que tem na outra pessoa, que você vai precisar contornar para não se tornar um inimigo, ou talvez perder a sua paz. Porque o problema das pessoas difíceis é que elas são pessoas sem paz, e que me parece que a intenção da vida delas é tirar a paz de quem está em paz. Mas você só consegue tirar a paz daqueles que deixam. Mas tem gente que você não consegue tirar a paz porque eles amadureceram, ou porque eles entenderam que quem está fazendo isso é muito mais uma vítima do que qualquer outra coisa. Porque nada é pior, nada é mais difícil na vida do que alguém que não tem paz para viver, se esforçando para roubar a paz daqueles que estão de bem. A internet, ela potencializou isso. Se você observar, eu estava até conversando com um amigo meu essa semana, fazendo algumas análises no sentido de que o mundo, ele sempre foi igual. A gente diz, nossa, o mundo mudou. Não, o mundo sempre foi igual. Os idiotas existem desde sempre, os ignorantes existem desde sempre, os irados existem desde sempre. Só que antes, eles não tinham voz. Antes, eles brigavam dentro de um contexto pequeno, talvez dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Hoje, alguém muito amargo, se ele for radicalmente inteligente, e existem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias, elas conseguem, de dentro do seu quarto, tirar a paz de milhares de pessoas. Veja, lembra da pandemia? Lembra? Na pandemia, tinha pessoas que gravavam áudios, contando inverdades, e roubavam a paz, principalmente os velhinhos que estavam em grupo de WhatsApp. Tinha gente morrendo de medo, por uma coisa que não era verdade. Alguém falava uma parada, olha, isso aqui aconteceu, e as pessoas falavam, ai meu Deus, então não vai morrer. E aquela pessoa, ela tirava a paz de todo mundo, de dentro do quarto dela. Com ela estava tudo de boa, pelo menos era isso que se esperava, mas ela estava roubando a paz de todo mundo com uma mentira. E aí que tá, hoje, se nós não aprendemos a lidar com essas pessoas, em algum momento elas vão roubar a nossa paz, e elas vão conseguir tirar o pior da gente. Porque de fato, todas as pessoas que estão brigando na internet, ou na vida, ou perdendo a paz em qualquer ambiente, às vezes elas são inocentes, ou foram até 10 minutos atrás. Mas em algum momento, alguém conseguiu roubar a paz dessa pessoa, e roubou e tirou para fora o pior dela. Então aprender a lidar com as pessoas difíceis, é aprender a suportar sem se importar ao ponto de se transformar numa pessoa que você não é. E esse é um negócio que a gente precisa aprender logo. Sabe o que me dói? É quando eu vejo crente, e quando eu digo crente, é aquele que crê em Jesus, que deveria defender a sua fé, que deveria propagar o evangelho, essa pessoa se indispondo com outra pessoa que é do mesmo lado que ela da guerra. E normalmente são palavras pesadas, são palavras que causam vergonha, são palavras que deveriam ser, sabe, caladas. Mas a pessoa em algum momento perdeu a paz, foi, sabe, envenenado por uma mentira, foi colocado dentro de um contexto que de repente tudo aquilo para ela agora é parte da vida dela. E por isso que o apóstolo Paulo diz, ei, se depender de vocês, façam bem. Sabe o que é? Independente do que está acontecendo, não mude a natureza do seu coração. Independente do que é a fala do momento, não dê uma opinião que ninguém te perguntou. Não se meta na vida dos outros. Não tente opinar sobre aquilo que você não sabe de maneira completa. Você não é expert de quase nada da vida, quem dera de tudo. O problema do nosso tempo é que todo mundo é expert de tudo. Todo mundo fala sobre tudo, todo mundo dá opinião sobre tudo, mas não sabe de absolutamente nada. Sabe de uma parada interessante? A gente está no meio de uma frenesi de ataque a um movimento de homens. Você deve saber o que eu estou falando. Irmão, vai dar polêmica isso aqui que eu vou falar agora, porque tem um monte de gente difícil dando opinião. Eu participei e não estou dando a minha opinião. Estou em paz.
Eu não quero problema com ninguém, eu estou em paz. Se alguém perguntar para você foi bom, eu vou dizer foi maravilhoso. Você recomenda? Recomendo para todo mundo fazer, mas eu fico na minha. Mas aí o que me incomoda é gente que não foi, falando como é. Ai, irmão, eu vou falar. Ai, meu Deus. Vai dar ruim, vai dar ruim. Eu vi uma mulher solteira. Não, eu tenho que buscar paz com todos. Eu também estou procurando ser melhor. Mas eu só quero que você entenda o exemplo. É só um exemplo. Uma mulher solteira, aparentemente frustrada. Dá para sentir todas as dores enquanto ela fala. Falando mal de um movimento de homens. Que ela não foi. Dizendo para quem ir, não ir. Entendeu? Para quem não foi, não ir. Aí fiquei confuso. Fiquei com uma dó dela. Sabe, mas sabe como a dó começa, né? A dó começa com um pouquinho de raiva. Lembra? É isso que a gente precisa aprender a lidar com as pessoas difíceis. Eu tenho todos os argumentos para entrar na guerra. Para falar para ela, você não tem lugar de fala. Não é isso que todo mundo diz? Você não poderia estar falando. Você não tem um testemunho vivo perto de você para dizer de fato o que acontece lá. Você não tem informação suficiente. Blá, 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 blá. Mas daí eu olhei e entendi rapidamente por que ela está dizendo. Primeiro, aparentemente ela não tem um homem de verdade no lado dela. Se teve, foi um homem mau que roubou o coração dela e o amor dela. Tornou ela amarga, tornou ela pesada nas palavras, tornou ela pessimista com a figura masculina. Então para ela todo homem não presta, para ela todo homem deveria ter aprendido isso dentro de casa, para ela homem não tem esperança, homem que é mau para sempre. Então olha que coisa brilhante. Então você olha para ela e descobre que o problema não é o movimento dos homens, o problema é a vida dela, que tudo deu errado. Quando você entende o que está por trás, você não ataca quem está por frente, porque você olha e diz, puxa vida, que dó, que dó. Agora a gente entende. Compreenda que para você aprender a lidar com pessoas difíceis, você vai ter que exercitar primeiro o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Você vai ter que controlar a sua língua, você vai ter que controlar a sua raiva, você vai ter que exercer misericórdia, você vai ter que se colocar no lugar do outro. Então, para lidar com pessoas difíceis, você vai ter que amá-lo, mesmo que aquilo que ele diz não produza amor dentro de você. Por isso que é necessário, além do lógico, é necessário de uma vida espiritual viva. É necessário que você tenha esse domínio próprio, porque o primeiro impacto que você tem é você, e aí você vai olhando e vai entendendo, vai lendo as entrelinhas, vai compreendendo e vai dizendo, puxa vida, o que eu preciso fazer então é orar por essa pessoa. Então pelas pessoas difíceis, você não ataca, você não cria guerras contra ela, você ora sobre a vida delas, porque o que elas refletem é o lixo escondido por trás do seu coração. Não é mais alguém que ataca, é alguém vítima da sua própria história. Então você olha e você tem dó, você tem compaixão. E não é aquela dó que você diz, que dó, como se fosse um desdém. Não, é aquela compaixão que te coloca de joelhos para dizer, Jesus, muda a vida dessa pessoa. Meu desejo para essa mulher que emitiu essa opinião infeliz é que Deus dê um homem cheio do Espírito Santo para ela. Que Deus dê um homem que, se possível, tenha participado do movimento, para ela olhar e dizer, oh meu Deus do céu, para ela fazer um vídeo dizendo, gente, perdão a todo mundo que eu infectei com a minha opinião equivocada. Perdão a todo mundo que eu feri com palavras pesadas pela minha infelicidade, refletindo na minha palavra. No fim, eu estava errada e a prova me mostrou que havia esperança, que existem homens cheios do Espírito Santo, que existem homens de verdade. Entende? Orar para que aquilo que foi o que a feriu, em algum momento, seja a cura que ela precise. Durante muito tempo, eu me tornei, de certa maneira, filtrado pelas pessoas difíceis. Quando você é filtrado por uma pessoa difícil, você se torna o que a dor dela deseja para você. Então, por exemplo, eu falo sobre fé. Quem não tem fé, tem ódio da minha mensagem, porque fé, quando ela é demais, ela ofende. Então essa pessoa, ela vai me atacar. É normal.
ela vai ficar ofendida com a promessa quando ela é demais, ela vai achar errado quando a fé é demais. Mas aí eu preciso olhar para ela e dizer: Jesus, que o mesmo testemunho que eu tive, que as mesmas histórias que eu vivi com o Senhor, que a mesma maneira que o Senhor me alcançou com amor e misericórdia, que me fizeram ter esse olhar amoroso da palavra, que o Senhor dê histórias parecidas, para que o coração dela se converta à tua presença, ao teu amor e à tua palavra, e para que ela possa viver esses testemunhos também. Porque de fato, tudo que a gente fala reflete aquilo que está aqui dentro. Não adianta, lindo, não adianta. Nossa voz é o reflexo da nossa alma. Se a nossa alma está suja, se a nossa vida está uma bagunça, nós vamos causar e vamos carregar amargura na nossa voz, peso, juízo. Mas quando dentro de nós somos amados pelo Senhor, nos sentimos perdoados por Ele, nos sentimos tocados pela presença do Eterno, então na nossa voz vai carregar leveza, vai carregar amor, vai carregar misericórdia. Em algum momento alguém vai dizer que isso é errado, porque amor, quando é demais, também ofende. Mas aí que está, quando eu entendo que o background determina a altura e o tom da fala, compreendo que quem expressa peso, carrega peso, que quem expressa dor, carrega dor, quem expressa juízo, carrega juízo. Mas aqueles que vivem amor, expressam amor, aqueles que desfrutaram misericórdia, expressam misericórdia. Então de fato, quem emite peso, deveríamos orar para que o peso delas fosse tirado. E eu sei que de fato não é tão simples como gostaríamos. Agora, só uma coisa a gente não pode perder: se possível for, que da nossa parte, que da nossa vez, haja paz com todos. Que se possível for, a guerra só esteja do lado de lá, mas que do nosso lado os joelhos estejam dobrados. Se possível for, que as palavras pesadas estejam do lado de lá, mas que do nosso lado hajam palavras de esperança, e que a maldade do outro não tenha o poder de filtrar a ingenuidade do nosso coração. Porque pessoas difíceis, no fim, em algum momento, todo mundo vai ser. Um dia vai ser você, um dia vai ser eu, e um dia vai ser o outro. Mas quando nós aprendemos a entender que aquilo que o outro expressa diz muito sobre o que ele carrega, a gente fica mais leve na vida para viver e a corresponder. Quando a Bíblia diz que nós devemos oferecer a face para o nosso inimigo, ele estava falando exatamente disso. Quando alguém de palavras pesadas, quando alguém de juízo injusto mirar em você, ofereça a próxima face, a outra face. Você está me olhando dizendo: não consigo. Então talvez você ainda é a pessoa difícil. Quando nós desenvolvemos com o Espírito Santo, vai ter dias que você vai ter vontade de usar as mesmas armas, vai ter vontade de usar a mesma estratégia, vai ter vontade de ser da mesma medida. Mas é nesse momento que você precisa lembrar de tudo aquilo que Jesus já fez por você. Porque talvez você não entenda, mas você já foi essa grande dificuldade na vida do Eterno e na vida de outras pessoas. Talvez a sua única diferença agora é que você conheceu Jesus. Talvez a única diferença é porque você já se sente perdoado, porque foi perdoado. Então, lindo, haja com misericórdia. Haja com misericórdia. Eu termino dizendo algo que eu ouvi de um amigo meu esses dias, que eu achei interessante. Ele falou: Dave, talvez um dia alguém que te ataca muito, o filho dele vai aceitar a Jesus por causa de você. Eu fiquei olhando para ele: como assim? Ele falou: o dia que ele conseguir olhar um fruto irrefutável dentro da casa dele, ele vai ter que te pedir perdão. E sabe, para isso o tempo, ele é o melhor mensageiro de todas as mensagens. Ele chega na hora certa, ele vai da maneira correta. Então, lindo, minha palavra para você agora é: entenda, se você compreende o que se passa na vida, você aprende a ter compaixão daqueles que deveriam ter raiva. Você passa a orar por aqueles que te perseguem. Porque, lindo, de verdade, como é bom a vida de alguém que não está em guerra com os outros. Como é bom a vida de quem coloca a cabeça no travesseiro e não sonha com o inimigo, mas sonha com aquilo de maravilhoso que Deus já colocou na vida.
Como é bom dormir e acordar em paz, sem ter que mirar em ninguém no dia seguinte, apenas naquilo que Deus já fez por você.